Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Carreira de hoje. Aqui nós falamos sobre estratégias e oportunidades para você que quer conseguir a sua promoção com um aumento de salário. Eu sou a Valéria Batagello e o assunto do vídeo de hoje é julgamento. Sabe quando a gente recebe julgamento de outras pessoas? Pois muito bem, hoje a gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre como isso funciona e como a gente se deixa entrar nesse mundo aí dos julgamentos e ser abalado por tudo isso. Para começar com tudo, a gente fala em julgamento. Julgamento, pelo termo normal dele, é mais para a área jurídica, quando existe um julgamento feito por um juiz. O que é mais comum para a gente é a gente entender o seguinte, que o julgamento, nesse caso, quando todo mundo entende essa linguagem, é claro, mas é a famosa crítica ruim, sabe? Quando a gente recebe uma crítica só pela crítica. Então, para a gente entender de verdade do que a gente está falando quando a gente fala nesse tipo de crítica, é quando acontece, por exemplo, uma opinião desfavorável àquilo que a gente está fazendo, que venha com tom de censura ou com tom de condenação. E aí, só esse tipo de significado, só entendendo o que quer dizer essa palavra dessa forma, não necessariamente pode ser uma crítica ruim no sentido de que a gente estava certa e a outra pessoa errada, né? Mas o que acontece em geral, e é por isso que eu quis trazer esse assunto aqui, é que muitas vezes a gente tem por perto da gente pessoas que amam dar um pitaco na vida dos outros, mesmo quando não são solicitadas. Então é aquela pessoa que está perto de você, nem está participando da conversa, mas escutou que você está contando alguma coisa, ou escutou que alguém está falando sobre algum assunto e você está junto, lá vem ela com toda a sua opinião, sem ter sido nem convidada para a conversa. E isso acaba sendo muito desagradável. E por que eu trago isso sempre pedindo para você lembrar, inclusive de casos que aconteçam assim perto de você, né? Daquela pessoa que inclusive nem é muito benquista nas rodinhas de conversa, nas horas dos almoços, né? Quando a gente está na empresa, quando a gente está trabalhando, porque é uma pessoa que realmente se intromete mais do que deveria. E agora, a chamada que eu te faço antes da gente falar direito sobre isso é para você também prestar atenção se você não é essa pessoa. Porque se a gente julga e não gosta que outras pessoas deem pitacos nas nossas vidas, pitacos desnecessários e não solicitados, a gente precisa entender se a gente também não faz esse papel de chegar dando pitaco. Eu vou dar um exemplo que eu tenho visto ultimamente nas redes sociais, por conta de umas polêmicas aí de pessoas que eu acabei acompanhando, de mães que acabam ficando muito nervosas quando recebem. Eu não sou mãe, né, tá? Eu acho que a maioria aqui já sabe, eu não tenho filhos, então eu não posso dizer isso por experiência própria. Então, por isso eu estou contando casos que eu acompanhei nas redes sociais ultimamente. Então, de mães que normalmente recebem pitacos de outras pessoas, né? Inclusive nas redes sociais, em que todo mundo acha que tem voz e vez, pessoas que vão lá no canal das outras pessoas dizer: olha, eu acho que tá errado o jeito como você educa o seu filho, eu acho que você devia chamar atenção, ou você não devia deixar, ou você não sei o que, enfim. A resposta que eu tenho visto, e por isso me chamou tanto a atenção de muitas pessoas, foi: olha, me desculpa, você não me conhece, você não conhece como eu educo meu filho, eu estou aqui falando sobre outra coisa, então, sua opinião não é bem-vinda nesse momento. Então eu trouxe esse exemplo que parece de novo bobo. Eu gosto de falar dessas coisas porque a gente às vezes se coloca nessa posição de achar que deve criticar ou deve dar a opinião, porque quando a gente critica e a gente nem acha que a gente está criticando mesmo, a gente fala: nossa, mas eu só estava dando uma opinião, que grosseria da outra pessoa não aceitar. Em primeiro lugar, gente, é o respeito mútuo, tá? Eu acho que assim, se a pessoa não pediu opinião, não dê, tá? Especialmente se for uma crítica.
é mais complicado você chegar numa pessoa que não está ali conversando com você, abrindo o coração dela para você e você fazer um julgamento desse tipo. Mas falada sobre as coisas normais da vida, vamos falar disso com relação aos nossos temas daqui, que tem relação com a nossa carreira, com o nosso crescimento, com o nosso plano de fazer transição de carreira ou não, de ser promovido ou não. Então, enfim, vamos nos ater a esse tópico, ok? E aí, a gente entendendo que essas críticas existem, fica um pouco mais complicado a gente entender quando é um julgamento mesmo, né? Quando é uma crítica dessas ruins, e separar isso do que se chama de crítica construtiva. E aí, eu falei que eu não ia mais falar dos exemplos comuns, mas aqui eu ainda preciso fazer mais uma intervenção dessa. O cuidado também com as pessoas que fazem isso de uma forma que ela fala, era só a minha opinião, eu só quis dar uma crítica construtiva, e ela não percebe que está sendo grosseira com a outra pessoa, tá? Lembrem-se sempre que, normalmente quando a gente faz uma crítica, a gente está dizendo que alguma coisa que a outra pessoa fez não funciona. E se essa coisa que ela fez não funciona, pode ser que algo inclusive esteja intimamente ligado com aquela pessoa, que alguma coisa que ela teve que se entregar muito, ter colocado muita energia para construir algo diferente, que ela ainda está se organizando e se entendendo como para receber tantos pitacos assim. E aí quem fica nessa, em cima do muro, quem não tem dessas pessoas perto de si, sabe? Inclusive o pessoal tem criaram um nome para chamar essas pessoas do passivo-agressivo, que é aquela pessoa que está sempre do lado, dando aquelas cutucadinhas chatas, e na hora que você reclama da cutucadinha chata, a pessoa fala assim, nossa, mas eu só quis dar uma opinião, por que você está sendo tão agressivo comigo? E por que você não aceita uma crítica construtiva? Gente, olha só, vamos entender o que é crítica construtiva. Crítica construtiva é quando você realmente se importa com a pessoa e você quer mostrar para ela, você inclusive faz parte daquilo que ela está vivendo, você tem condições de chegar até ali e você pode sim fazer uma crítica apontando um possível caminho melhor, mas na visão da pessoa e não só na sua. Então, quando, por exemplo, você está num cargo de liderança e você tem pessoas ligadas a você, sendo lideradas por você, você pode e deve fazer as críticas construtivas. É claro que críticas do dia a dia com relação ao trabalho também tem que acontecer. É a sua função como gestor dessa área de cuidar para que as coisas aconteçam do jeito certo, né? Então é claro que apontamentos de erros, de tarefas que não foram concluídas corretamente vão acontecer. Mas quando você faz uma crítica relacionada ao jeito como a pessoa cuida de alguma coisa, você precisa ter muito cuidado e muita atenção. A crítica construtiva, ela funciona muito bem quando você consegue trazer a pessoa para a conversa, fazer a pessoa entender o que é que está acontecendo. Então, se é algo que ela entregou, que de repente ela está tendo uma postura de comunicação errada e por isso ela está sendo interpretada por outra área de uma forma errada, levar ela para a situação de entender o que é que está acontecendo e na hora da crítica construtiva você aponta falando, olha, que normalmente quando você entrega isso, você está entregando isso de uma maneira que não é a mais adequada do que o outro departamento precisa receber. Então, quando ele não recebe no formato ideal, no conjunto ideal, ele vai te dizer que isso não está legal e aí é por esse motivo que vocês entram num atrito. Então, vamos lá. E se você, nessa hora, fizer a entrega de acordo com o solicitado por ele? Ah, ele pediu para que fizesse essa entrega numa reunião e eu acho que não precisa. Então, vamos fazer uma experiência, né, de fazer essa entrega numa reunião curta, uma reunião breve, que não seja complicado demais, mas que daí a gente consegue controlar e contornar esse outro lado e aí rever essa forma de fazer a entrega. Entende como é muito diferente de falar assim, viu? O fulano chegou aqui e está dizendo que você está entregando do jeito errado. Então, e aí no final fala assim, eu só estou dando uma crítica construtiva, porque o outro aqui veio reclamar, eu só estou te contando isso.
é diferente, é a forma de abordagem. Então, a crítica construtiva, ela tem por premissa ajudar a outra pessoa a entender melhor a situação e a corrigir do jeito que faça sentido para ela também e não só para outra pessoa. Então, quando a gente consegue fazer isso e trabalhar isso do jeito certo, a pessoa aprende mais fácil, a pessoa aceita mais fácil e os processos se adequam da melhor forma. E sim, aqui eu falo com você se você já está na posição de liderança, porque fica mais fácil de entender que coisas às vezes que a gente não consegue dominar, de atrito entre duas pessoas que estão trabalhando juntas, que precisam ser corrigidos, precisam ter uma abordagem um pouquinho diferente. Senão, o tempo todo você tem que entrar numa posição de julgar quem está certo e quem está errado. E aí essa não necessariamente é a forma mais aceita por todas as pessoas. Não que você não tenha que ter pulso firme, que tenha que ter postura de líder, de gestor, de gerente, para realmente colocar ordem na casa. É claro que sim, precisa, mas separa isso, tá? E quando a gente entende, eu falo disso inclusive sobre tudo, quando você está construindo o seu plano de carreira, quando você está definindo que cargo você quer ter, quanto tempo você vai demorar para chegar naquela posição, eu sempre falo que você tem que entender bem sobre todas as coisas. E aqui funciona do mesmo jeito. Entenda o que é um julgamento, entenda o que é uma crítica ruim, entenda o que é um pitaco que parece inofensivo, mas que é agressivo, e entenda quando você consegue ajudar a pessoa com uma crítica construtiva. Não misture as estações e fique se defendendo o tempo todo, falando, ai, mas eu só fui dar uma orientação e a pessoa me tratou desse jeito. Então não, gente, vamos entender exatamente o que é cada tipo de coisa, para primeiro, a gente não fazer isso com as outras pessoas. E em segundo lugar, a gente entender quem são as pessoas que fazem isso dessa forma. Tem solução para quem trata a gente desse jeito? Tem, a gente pode conversar e dizer, olha, não é a melhor forma de falar comigo, eu funciono de uma outra maneira. Você pode explicar como é que as coisas são. Você acha que aqui eu agi errado? Ok, eu vou pensar sobre isso, mas tá tudo bem se você já me falou, eu já entendi, tá tudo bem se a gente parar com esse assunto por aqui, eu vou conversar isso com o meu chefe. Enfim, tem uma série de coisas que você também tem que se posicionar para não ficar sofrendo com as pessoas que atuam desse jeito do seu lado. E Valéria, por que você veio falar sobre isso, sobre julgamento, sobre as pessoas que se comportam dessa forma aqui hoje, se você fala de carreira? Por que esse tipo de comportamento? Quando a gente se deixa levar por um ambiente em que tudo isso acontece, a gente começa a se anular. E tudo que a gente faz de ficar mais apático, se anular mais, de ter um comportamento mais quieto, mais introspectivo, menos participativo, tudo isso influencia na avaliação que a gente tem como profissional. Então parece que o tempo todo os outros têm razão, menos você. E às vezes não é, às vezes pode ser verdade. É claro que se você está recebendo uma sequência de críticas de várias pessoas pelo mesmo tipo de motivo, pode ser sim que você precise fazer a sua reflexão. Se está errado, você precisa corrigir. Mas você não pode, você precisa então entender e corrigir, mas você não pode simplesmente se abafar e falar, eu sou sempre o errado, tá tudo errado, então eu já não vou mais participar desse projeto, eu já não vou mais fazer essa atividade, porque enfim, todo mundo reclama mesmo, então eu não vou mais. Porque aí você se anula e deixa de conseguir fazer o seu crescimento constante, fazer o que você precisa fazer para que a sua carreira avance do jeito que você deseja. Né? E aí, entendendo que existe essa crítica construtiva, sim, ela pode ser encontrada. Existem pessoas que fazem isso com maestria. Então, se inclusive você quer aprender, tente olhar para essas pessoas que fazem isso de um jeito legal. Sabe quando você entra numa sala achando, né, de um chefe, que pode ser o seu direto, pode ser um outro gestor de uma outra área, mas quando você entra lá achando que você vai levar uma lambada daquelas e você sai feliz com a crítica, falando assim, nossa, realmente, puta cagada, desculpa o termo, mas puta cagada que eu fiz aqui, mas é verdade, agora, olha, se eu fizer desse outro jeito, então as coisas vão ficar melhores. Sabe como você sai se sentindo bem com a crítica que você tomou? Pois muito bem, essa é uma crítica construtiva, que você tem ações efetivas para fazer a partir daí.
E essa é a melhor forma da gente se colocar em movimento e entender quais são os erros que a gente precisa corrigir. Porque afinal de contas a gente não trabalha sozinho, né? E claro que sim, a gente comete erros todos os dias. Quem é que nunca comete erros? A diferença está em entender que os erros acontecem, trabalhar para corrigi-los e não cometer os mesmos erros de novo. A gente comete erros porque a gente está sempre em processo de aprendizado. Mas aí acontece que daí, como eu falei para você, o problema está no seu comportamento quando você começa a receber esse tipo de coisa. Porque se a gente se importa demais e se preocupa demais com a opinião dos outros, isso reflete na gente. Mas tá, e por que a gente se importa com a opinião dos outros? Por que a gente se importa com aquilo que as pessoas estão julgando? Normalmente, quando a gente se importa demais, é porque a gente não está seguro o suficiente ainda daquilo que a gente está fazendo. E aí, por que eu insisto tanto com você aqui em todos os vídeos que eu faço sobre temas variados, sobre aprender mais sobre as coisas, sobre entender mais, sobre criar uma rede mais forte de networking com quem você possa conversar sobre assuntos gerais, assuntos da sua carreira, inclusive, não conversar com todo mundo. Porque quando a gente está ainda não totalmente resolvido sobre as coisas, quando a gente ainda está em processo de aprendizado, a gente fica assim mais vulnerável, mais suscetível a esse tipo de julgamento. E a gente se sente julgado o tempo todo quando a gente também está se criticando, quando a gente ainda não sabe o que é que a gente está fazendo. Se a gente sente que o que a gente está fazendo ainda não está bom o suficiente, uma olhada de canto de olho já parece uma crítica. E aí sim a gente se coloca nesse lugar de ser julgado o tempo todo, mesmo quando inclusive a gente não está sendo. Porque sim, existe os pitaqueiros de plantão, mas existe quando a gente está nessa situação de vulnerabilidade, a gente acha que qualquer coisa é uma crítica. E às vezes não é, às vezes é apenas uma conversa normal de trabalho. Então, a gente precisa entender muito bem em que momento a gente está. Se isso está acontecendo, se a gente ainda não está confortável com aquilo que a gente está fazendo, a gente ainda está em processo de aprendizado, de construção de um pensamento, de construção de um comportamento novo. A gente está falando isso aqui todos os dias sobre esse tipo de coisas, atitudes, os comportamentos que você precisa apresentar para ser um profissional de verdade qualificado e que as pessoas enxerguem você como um profissional pronto. Então a gente está construindo esse processo, parece que realmente está tudo, não, mas olha só, o fulano faz desse jeito, eu não tenho certeza se eu não devia fazer assim. Então a gente se coloca nessa posição também de crítica. E aí a gente olha, o que importa mais, a opinião dos outros ou a minha? Em certo momento, importa a minha. Porque sou eu quem decido qual é o caminho que eu quero seguir. Então, da minha vida, cuido eu. Eu quero crescer, eu quero fazer meu plano de carreira, eu tô aqui para contar para vocês, eu tô sempre dando exemplo, gente, de que foi isso que eu fiz. Eu decidi qual era o rumo que eu ia tomar. E claro que sim, no começo eu não tive ajuda nenhuma, em alguns momentos da minha vida eu tive sim ajuda, eu tive para quem perguntar se eu estava fazendo do jeito certo, mas eu não me baseei na opinião das outras pessoas para crescer. Eu me baseei na minha vontade de estudar mais, de aprender mais, de crescer e de fazer aquilo com maestria. Então, a minha opinião importa quando eu estou decidindo qual é o caminho que eu quero tomar. Aí a opinião dos outros conta quando eu estou entrando num ambiente que eu não conheço e que eu preciso dar informação sobre como as coisas funcionam ali. Então, sim, algumas opiniões são muito importantes. E quando eu falo para vocês, em quase todos os vídeos eu costumo dizer isso, não ouça todas as pessoas, não troque, não tenha esse tipo de conversa na rodinha de fim de semana com os amigos, tá todo mundo em um momento diferente do seu. Se você acabou de descobrir que você quer fazer um processo de mudança de carreira na sua vida e você vai lá ainda cheio de dúvidas, sem saber se você devia mesmo ou não, porque você vai ser julgado, e a outra pessoa de cara fala assim, nem vai porque isso não vai funcionar de jeito nenhum. Cara, isso é um balde de água fria tremendo que vai te deixar numa situação complicadíssima de alguém que não entende por aquilo que você está passando. Então, muito cuidado sobre com quem você tem esse tipo de conversa. Mas algumas
opiniões, algumas críticas são importantes sim, vindas de pessoas que a gente escolhe. Então eu sempre falo, identifica na sua vida quem são pessoas que você pode escolher como um mentor, não que ele seja isso de uma forma formal, né, identificada, do tipo, esse é o meu mentor para a vida inteira, não. Mas alguém que você confia, que você admira o trabalho, que você admira os valores da pessoa, a forma como ela executa o trabalho. Então, converse mais com essa pessoa a ponto de, em algum momento, poder dizer, olha, eu estou querendo seguir dessa forma na minha carreira. Eu gosto muito do jeito como você conduz as coisas na sua área, no seu departamento, com os seus funcionários. E eu queria de verdade agora ouvir sua opinião, se isso tá certo, se eu tô no caminho certo, se eu preciso de mais alguma coisa. Aí sim faz sentido você parar para ouvir a opinião de uma pessoa que pode te ajudar, que você confie. Se você escuta isso de uma pessoa que está pouco ligando para você, que está pouco se importando se isso está sendo difícil para você, porque, gente, processo de mudança, por mais que eu incentive, por mais que eu sou super fã, eu vivo em processo de mudança, eles doem. Eles são complicados porque tiram a gente da zona de conforto. Então, falar isso com uma pessoa que não tem o menor cuidado, o menor apreço por você, é se colocar numa situação de ser jogado para baixo. E aí você vive desmotivado, você vive cansado da vida, você vive achando que as pessoas não estão nem aí para você porque só sabem criticar, só sabem dizer que nada tá bom. E aí você não consegue avançar porque não sobra energia. A energia que você tinha, você já gastou tentando se preparar para isso. Aí você vai e se coloca numa posição de ouvir coisas de quem não interessa. Já era, você vai demorar horrores de tempo para conseguir se voltar, se colocar em equilíbrio de novo, para conseguir um pouco mais de energia, para recuperar o seu caminho, começar a fazer as coisas de novo. E aí, nessa hora, então, que a autocrítica faz mais sentido, mas não deixa ela te dominar. Porque a autocrítica, se você faz isso sozinho, considerando algumas opiniões que você já ouviu, e aí você olha e fala, bom, mas eu realmente não tenho resultado ainda, então, viu, acho que eu sou muito ruim. Gente, quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por esses processos de sabotagem, que a gente olha no espelho e acha que a gente não é capaz? Só que aí é que está o segredo das coisas. Eu sempre, quando eu me coloco nessa situação, e sim, isso continua acontecendo com todo mundo, inclusive com quem está lá, super bem sucedido, com o melhor cargo da vida que você já viu, com todo o sucesso financeiro que ele pode ter, ainda acontece com ele isso, porque a todo momento a gente está vivendo situações novas. Então, nessa hora, a gente se coloca nessa condição e acha que todo mundo tá certo, todo mundo não deve fazer as coisas e só aquele fulano que a gente admira tanto conseguiu as coisas, eu nunca vou conseguir mesmo. Então, assim, a autocrítica pode ser muito boa no sentido de não te deixar pedir informação para quem não serve, para quem não vai te dar uma informação adequada. Então você se analisa nesse momento e fala assim, ok, eu entendi que eu estou em processo de construção, eu entendi que eu estou num processo de mudança, então ainda não estou no momento, não estou preparada para receber críticas de outras pessoas, então deixa eu continuar aqui comigo mais um pouquinho. E aí nesses dias que a gente faz essas críticas de achar que a gente não é capaz de fazer nada, eu aprendi a me dar um tempo. Então eu falo, ok, tá, já entendi que eu tô achando que não vai dar certo. Então para, vai pensar em outra coisa, muda de assunto, vai fazer uma tarefa mais corriqueira para tirar isso da cabeça. Em uns 2 ou 3 dias as coisas começam a fazer sentido e aquilo que de verdade valia a pena no início, quando você pensou naquela ideia, eu quero ser promovida e eu quero ser gerente. Mas tá aí todo mundo dizendo caminho difícil, que não vai dar, que vai demorar demais, que eu não vou conseguir porque fulano não vai deixar, a outra pessoa não vai me dar apoio. E aí você volta e fala, não, mas eu já entendi que eu consigo fazer isso, que eu já tenho feito esse tipo de trabalho. Aí você volta para o início, para aquilo que gerou em você a ideia de que você é capaz. E aí você consegue separar o que é crítica de sabotagem sua, do que de verdade você precisa realmente trabalhar, e aí sim você vai fazer o que precisa ser feito.
Então, muito cuidado. A autocrítica, ela é fantástica para não deixar a gente ir para lugares que não são necessários, para ouvir pessoas que não são necessárias, mas ela também pode ser muito perigosa se você levar muito a sério só a parte ruim. Então, esse é um processo, é um caminho que você precisa fazer com muita consciência e se permite ter o tempo, 2, 3 dias entre um grande pensamento e outro, para que as coisas se assentem, para que você realmente tenha certeza do caminho que você quer seguir. E aí você decidiu então em quem você quer acreditar e aí sim você pode ouvir a opinião de outra pessoa com mais tranquilidade, já sabendo que tipo de opinião de verdade serve para você. E aí sabe o que acontece nessa hora? Você aprende a fazer as perguntas corretas. Porque quando você chega lá e só fala assim, olha, eu queria sua opinião sobre o que você acha de tudo isso? O que você acha? Você acha que eu sou boa no que eu faço? A pessoa vai responder qualquer coisa. Então seja mais específico, as perguntas certas têm que ser feitas. Então nesse momento você está se sentindo em dúvida sobre o tipo de formação que você está fazendo, faça a pergunta sobre a formação. Não faça sobre o que você acha sobre tudo isso que eu estou vivendo, porque eu estou tão em dúvida, está tão complicada a minha vida, e aí fulano disse isso. Pronto, você se coloca aberto e totalmente com a sua ferida toda exposta para a pessoa dizer o que ela quiser sobre isso. Então não, aprenda a fazer as perguntas certas que te ajudam a se movimentar para o lugar certo. Se aquela pessoa é uma pessoa que você admira, faça a pergunta certa mirando naquilo que ela fez de bom para fazer a carreira dela crescer. Essa é a melhor forma de você encontrar realmente informações, receber as opiniões das outras pessoas, receber conselhos de outras pessoas, porque sim, isso é muito valioso, mas a gente tem que aprender a perguntar e a receber isso dos outros. E aí chega uma hora que a gente dá uma cansadinha, né? E aí a gente entendeu tudo isso, entendeu que a gente tem que fazer a parte da autocrítica, entendeu que a gente tem que separar e que a opinião não é de todo mundo que é bem-vinda, que as pessoas que são só pitaqueiras, né? Eu preciso tomar cuidado e afastar isso, né? Especialmente dos meus assuntos principais, os assuntos que são muito valiosos para mim. Aí existe a grande maioria das pessoas que fala, ok, então a gente vai do 8 ao 80, sabe? E fala assim, então tá bom, agora eu ligo o botãozinho para não falar um palavrão, do não me importo com mais nada, então eu ligo esse botão e não ligo mais para a opinião de ninguém. E aí eu te digo o seguinte, tem horas, tem momentos da vida que isso é importante, porque a gente precisa do nosso tempo com a gente para fazer as coisas acontecerem. A gente precisa do nosso tempo para a gente aprender, para assimilar de verdade aquela mudança que a gente está querendo e para assimilar que a gente vai conseguir, que a gente vai ser bom naquilo que a gente quer fazer, porque a gente está se propondo a fazer isso de verdade. E não só. Então nessa hora sim a gente aperta o botãozinho do não me importo com nada para a gente conseguir cuidar da nossa sanidade mental, da nossa qualidade, do nosso equilíbrio para a gente conseguir avançar. Mas isso não pode valer assim para sempre, porque afinal de contas, se você se tornar aquela pessoa que pouco se importa com qualquer um à sua volta, você vai acabar virando uma pessoa inacessível. Você vai acabar virando uma pessoa que inclusive não vai conseguir ouvir os feedbacks do seu chefe. E nesse momento você tem que ouvir, porque você está ali construindo essa carreira. Imagine que se você se transforma essa pessoa, inclusive você vai parar de ouvir aquela pessoa que você admira e que poderia te dar conselhos ótimos, simplesmente porque se apertou o botãozinho do não me importo com nada. Você sabe qual botãozinho é esse, né? Não, eu não vou falar palavrão por aqui, mas enfim, muito cuidado para sim usar esse botãozinho em momentos especiais, em momentos que você precisa de um cuidado com você, se protege. Não se deixe aberto para tantas opiniões, senão você fica muito vulnerável. E aí o que acontece a partir daí é que as pessoas, muitas pessoas, tá? Não estou dizendo que é todo mundo assim, mas muitas pessoas não têm medidas, então elas conversam com outras pessoas sobre coisas que falaram com você, especialmente se você fez cara de quem não gostou, então acaba virando aquele climinha de fofoca sobre um assunto que é seu, muito particular e não interessa para as outras pessoas.
E aí, ao invés de você gastar sua energia pensando que as outras pessoas estão falando sobre você, então economiza esse tempo. Por isso que nessas horas esse botãozinho é muito importante. Cuida de você, cuida do seu processo com carinho. É como se você estivesse realmente curando uma ferida. Você precisa de curativo adequado, você precisa de proteção adequada para você se curar da melhor forma. E assim que a ferida estiver mais preparada para ser exposta de novo ao ar, à luz, ao sol e tudo mais, aí você volta a se expor, você volta com cautela a abrir isso para as pessoas para as pessoas que são importantes para você, para as pessoas que você confie, para que isso funcione a seu favor. Lembre-se sempre, você tem que se cuidar. Você é muito valioso para você, para deixar que as outras pessoas decidam sobre a sua vida e sobre o seu caminho. A sua carreira, então, é muito importante. É só você que pode decidir por ela. Então, coloque do seu lado pessoas que possam te ajudar de verdade, que tenham apreço por você, que queiram te ajudar mesmo, que queiram com carinho cuidar de você, no sentido de te ajudar a ter algum insight bom ou de te ajudar a escolher alguma coisa boa para sua vida. E aí você naturalmente vai aprendendo quem são as pessoas que você pode confiar, o que você não precisa ouvir das outras pessoas. E aí você vai se tornando mais forte, mais maduro, mais equilibrado. Então, lembra que eu falo sempre sobre isso? Como é que a gente aprende sobre isso? A gente aprende vivendo e entendendo cada vez que a gente vive o que é que esse processo fez com a gente. Então, eu espero de verdade que você, a partir de agora, passe a interpretar de outras formas os julgamentos que você recebe, as críticas que você recebe e consiga classificar cada uma delas no lugar certo. É um julgamento desmedido? É uma crítica cruel? É uma crítica construtiva? Ou é um pitaco desnecessário? Faz a avaliação correta, entende isso de verdade, usa isso a seu favor e trabalha no seu plano, que você tem tudo para crescer e se tornar a pessoa que você quer ser na sua carreira. Então, a gente se vê já no próximo vídeo com mais um desses assuntos que eu sempre trago aqui para que você se prepare melhor e faça a sua vida crescer aí a passos largos do jeito que você deseja. Então, a gente se vê já já. Obrigado pela companhia e tchau, tchau.